Eu já vi que já começamos aí o nosso encontro santo, já vem enredo e a gente não pode perder. Mais uma vez, boa noite aos que já estavam aqui e aos que chegaram. Pati, minha linda, Aline, Cris, a Aline eu já tinha cumprimentado, né? A Cris. Cris, que bom te ver, Cris. Que bom, muito feliz. Pati querida também, e os demais que vão chegando aqui. Então, como eu vinha falando, estamos aqui para sentir a paz de Deus. Eu quero a paz de Deus. O que um curso em milagres nos promete é uma mente em paz. Uma mente em paz. Então, eu estou aqui, estamos aqui, é por isso, eu mereço uma mente em paz. E se eu não estou em paz, de novo, é porque a minha mente está criando medo e eu preciso entender. Eu preciso entender aonde eu estou dando forma ao medo. Aonde a minha mente está valorizando coisas que fomentam o medo, o individualismo, a independência, né? Porque a gente está aprendendo aqui que não existe essa meta individual, essa independência, essa forma como a nossa mente opera, né? O Filho de Deus, que somos todos nós, ele trabalha de uma forma unificada, com um propósito comum. E esse ser, ele está perdido para nós. A nossa mente não o reconhece em virtude da forma como ela se individualizou, a partir do momento que ela chega aqui no mundo. Então, o processo de desaprender para nós, ele já começou, meus irmãos. O processo de desaprender o mundo para nós já começou. Estamos aqui pela paz de Deus e para ser alcançada precisamos retirar o valor que colocamos no mundo, retirar o valor que colocamos no mundo. Na aula passada, a gente estudou, né, um grande ponto nessa nossa jornada ao ser, que é o uso do tempo. Eu só vou fazer uma breve passada lá na última aula, tá? Para a gente engajar aqui de novo. Então, Jesus nos fala: tua mente criou o tempo, tua mente criou o passado. O teu ego, ele vive do passado. Ele vive das tuas interpretações passadas. E as tuas interpretações que você tem guardada das tuas experiências passadas é o que a tua mente se baseia para avaliar todas as experiências. Então eu vou te falar uma coisa. Você precisa curar a tua mente das tuas interpretações, porque esse teu passado ele está obstruindo toda a grandeza que Cristo guarda para ti no momento presente. Então a gente vai ter que passar um tempo trabalhando com o Espírito Santo, curando a nossa forma de ver. É interessante que só existe uma coisa que a gente precisa se salvar aqui. Só um inimigo. Alguém dá um palpite de quem é esse único inimigo que precisamos nos salvar? Do Lego? É o ego. É a nossa E o que que seria o ego? É a nossa própria mente. Tem um sábio, um guru indiano, um guru hindu, que é o Goji, se eu não me engano, é um moreno. Tem um reels dele muito famoso passando pelo Instagram, que ele fala: você não tem nada para você conquistar aqui nesse mundo, a não ser a transcendência da tua mente. Todos os demônios moram aqui, todos os inimigos moram aqui, todos os amigos moram aqui. Ou seja, a gente só tem uma coisa para se salvar aqui nesse mundo que a gente experiencia.
que é a nossa própria mente e suas interpretações totalmente distorcidas com relação ao que eu sou, ao que o meu irmão é e ao propósito da vida. Então, É verdade. estamos aqui para isso, para aprender a transcender a mente. Isso não acontece do dia para a noite, mas acontece em um processo, sim, dia após dia. Sim, sim. Se eu não visse as curas que podemos empreender, se eu não tivesse experienciado, eu não estaria aqui convidando os meus irmãos a prestarem atenção nas suas mentes e na forma como ela faz com que você enxergue as coisas. Então, na aula passada, Jesus falou do uso do tempo. Pelo ego é se aliar no teu entendimento, porque você usou a sua experiência passada, então se aliar no seu entendimento, o ego usa esse passado, e aí, através desse passado, ele projeta o futuro a partir daí. Então, a gente vive ciclos de repetição da mesma forma de pensar, da mesma forma de ver as coisas, as pessoas, a gente só repete aquilo, fica um padrão, né? Um padrão de medo, enquanto o Espírito Santo usa o tempo para curar esse passado no agora. Então, a gente vai ter que encontrar um momento presente de novo, livre da nossa interpretação passada. E aí a gente pergunta, tá, como que a gente faz isso? Quem faz é o Espírito Santo. Porque se você soubesse o que você fez, o que nós fazemos é o passado. A nova interpretação, quem traz é o Espírito Santo, a nosso convite. Encontrar o presente é a nossa missão agora, como buscadores do ser, encontrar novamente o momento presente com o Espírito Santo para romper o nosso padrão de pensamento que a gente se apoiou há tanto tempo. Então, um dos grandes ensinamentos da aula passada foi que a gente não pode se apoiar no nosso entendimento. Eu e aí o Chico, nós estávamos conversando essa semana. Boa noite, Monique. Tudo bem, chegasse na hora certa, tem muita coisa hoje para a gente aprender. Boa noite, querida, é uma alegria te ter aqui. Eu e aí o Chico, a gente estava conversando na semana passada, e essa semana foi. Não, semana passada, desculpa, hoje é segunda-feira. Surgiu uma situação com ela, uma lição para ela e para mim, obviamente, né? Que quando ela estava conversando comigo a respeito e me pedindo uma direção, eu estava ouvindo ela e quando ela falou a situação, eu falei, então, Chico, então faça, né? Primeiro, quando eu até posso contar, Chico, posso usar. Eu acho que é uma lição que foi para nós e Pode, Camila. pode ser para todos. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? A gente quer abrir esse ego. O que aconteceu? Tem um vizinho do nosso apartamento que ele pediu para ir o Chico passar lá na casa dele e deixar a casa dele organizada. E aí o Chico estava indo lá, depois de ir ali em casa, ela começou a ir alguns dias lá na casa dele. Teve um dia que ele. Aí teve um desses dias, aí o Chico estava terminando, né, de limpar, de organizar tudo, e ela estava só lavando a louça, estava terminando ali com a louça. E eles tinham deixado a pia com água e tinha faca. E quando ela foi pegar a louça, ela se cortou na faca que estava ali na pia, né? Com a faca que estava na pia. E começou a sangrar, e aí ela pediu se tinha um band-aid, um curativozinho, ó. E eles viram que ela estava sangrando. Eles viram ela sangrando e falaram: não, não, e Chico, ó, vamos lavar aqui, vamos botar um band-aid no dedo, tinha cortado. Aí o Chico ia continuar a lavar, eles: não, não, fica tranquilo que a minha esposa termina aqui, ela vai terminar de lavar. Chico, tem certeza? Foi assim, né, Chico?
Foi o que a Chico me contou. Não, tenho, não, tudo bem, então, obrigada, tchau. Aí o Chico saiu. Passaram-se uns 5 dias, ele mandou uma mensagem para ela, perguntando se ela não poderia voltar lá para lavar a louça que tinha ficado. Mas, na verdade, então, a primeira coisa que a gente faz, obviamente, é se apoiar na nossa interpretação, não é mesmo? Que absurdo, que falta de noção. Isso é a primeira voz que vem. Essa pessoa, ela não tem noção nenhuma, essa pessoa, ela é fora da casinha, essa pessoa não tem consideração, é um explorador, né? Então a gente só botava assim, explorador, passado, né? A Chico, olha que passado. Foi a interpretação dela. E eu, olhando para ela, escutando, corroborava daquela interpretação. Falei, não, realmente ele perdeu a noção. E aí eu comecei a me perceber que quando o ponto ele está muito fácil de análise, aí vocês vão. Agora vamos comigo para o nosso aprendizado do perdão, tá? Vamos entrar agora no que realmente importa. Esse é um grande exercício para nós, porque é o grande ensinamento de Jesus, é o nosso trabalho de nos libertar desse passado o quê? Dessa mente que julga e avalia e criteriza e já tem todos os conceitos prontos, né? Então a gente já passou, ele é um sem noção e um passado. Ok, ok. Aí eu conversando com a Chico, falei, Chico, seja honesta com ele. Sempre parta de um ponto de honestidade dentro de você, do que você está sentindo. Não fuja. Fale para ele que o Espírito Santo vai te guiar num ponto de entendimento. E aí eu falei, peraí, aí eu assim, pera, Senhor, esse, eu não gostei, eu não estava satisfeita com aquele desfecho que a gente tinha conversado. E eu comecei a pedir a luz, né, e entregar isso para ele. Falei, o que que isso nos mostra? Me dá a tua percepção. E aí veio para mim o grande exemplo que a gente tem de Jesus com os romanos, né? Todos nós já sabemos dessa passagem no The Chosen, que é uma passagem que está na Bíblia, onde os romanos pedem para ser levado 1 quilômetro as armaduras. E os apóstolos indignados com aquilo, se sentindo totalmente explorados, injustiçados. E Jesus, no final de 1 quilômetro, fala assim: eu sei que a lei exige 1 quilômetro, mas se a gente voltar, mas se a gente quiser levar até onde vocês precisam? É mais quantos até onde vocês precisam? E aí ele vai e leva por livre e espontânea vontade por mais 2 quilômetros. E os apóstolos olhando perplexo, tipo, meu Deus, você aceita esse tipo de exploração, humilhação? Olha a interpretação dos apóstolos: humilhação, exploração. Exatamente isso que a gente estava olhando do menino. Explorador, humilhador. Então, olha o filtro que a nossa mente sempre escolhe ver. O ego sempre fala primeiro. Mas o julgamento do Espírito Santo, ao qual a gente já estudou aqui, nos ensina que o que é amor é verdadeiro, o que não é amor, o que vem do irmão que não é amor, é um pedido de ajuda. Então, em verdade, sempre tem um pedido de ajuda por trás. Sempre tem um pedido de amor camuflado. Então, em todas as situações onde a gente se apoiar assim no nosso entendimento, porque a primeira, né, o ego ele vem trazendo aquele entendimento bem alto de primeiro, isso aqui é uma coisa sem noção. Eu não estou dizendo que a Chico estava preparada para integrar isso de imediato. Não, porque senão a gente não estaria aqui aprendendo. Mas a gente precisa entender qual é o chamado, qual é a direção que a gente tem que tomar numa experiência dessas. Primeiro, o que eu tenho que entregar ao Espírito Santo?
a forma como eu olhei para aquilo que chegou. Porque o que eu entreguei, aí tu vai dizer, tá, Camila, a outra pessoa, ela chega dessa forma, sendo, enfim, a gente vai interpretar assim, como a gente vai fazer a barganha. O que ela deu não foi o que ele deu, então ele tá em desequilíbrio, ele não merece. O ego sempre separa, avalia, condena, nega e julga, e a partir daí ele tira o poder da tua essência de você. O que que a essência faz? O que que a minha mente sem esses julgamentos faz? Ela entende o chamado do amor. E poderia ser, você quer que eu vá aí lavar a louça para você? Tudo bem, eu vou. Mas é de um ponto, entendam, gente. Ele não é desse ponto de entendimento que o ego nos coloca. O ego nos colocou em um entendimento. Ele é um explorador. O Espírito Santo, quando a gente pede para atuar neste filtro que escolhemos, um filtro que nos impediu de entender ou de reconhecer o chamado do amor oculto por trás disso, porque o que não é amor é o quê? Um pedido por amor. É o único julgamento do Espírito Santo. Então, aonde está o pedido de amor aqui do meu irmão? Aonde está? Tem um pedido de amor aqui. Eu posso dar? Posso, Espírito Santo, eu quero dar. Então, retira a minha interpretação que ele é um explorador, porque se eu pensar que ele é um explorador, eu não vou conseguir partir do ponto da mente aonde Cristo parte, aonde você me mostrou, Jesus, aonde você me mostrou o que eu realmente sou. Enfim, não importa se ela foi lavar ou se ela não foi lavar. O que importa é o que foi feito com a experiência que foi dada. É isso que a gente tem que entender. Usar o momento presente para cura. Fazer o uso do tempo de acordo com o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer te levar a uma mente que pensa com Deus. E a mente que pensa com Deus, ela não condena, ela não olha dessa forma as coisas. Ela cura essa interpretação sua, baseada nas tuas experiências passadas. Então, aqui eu dei um exemplo vivo de uma experiência para a gente entender o nosso papel no uso do tempo. O ego, ele faz isso. Ele é um passado, ponto. Quero distância dessa pessoa. Pronto. Pronto, a tua mente ficou ali, pensando do mesmo jeito, da mesma forma, e aquela pessoa distante. O Espírito Santo faz um outro uso do tempo para você. O Espírito Santo faz você se ligar, te chama e fala: opa, peraí, eu não posso deixar assim. Eu preciso olhar onde é que está o meu aprendizado. Onde é que está o meu filtro? Onde é que está o que que a minha mente está oferecendo ali naquela situação? Ele só quer isso. Jefferson, por favor, querido. Não, achei interessante. Estão ouvindo? Sim, Eu achei interessante a analogia, bem apropriada. Só que eu ainda fiquei com a curiosidade. A mensagem eu entendi, que é a reação, o impulso de reação é esse. Porra, mas esse cara aí exigir isso, esse foi o impulso, né, que eu tive. Mas afinal, o que que ele queria? Ele queria mesmo que ela fosse lavar louça? Era isso? Ah, ele tá. estava pedindo para ela ir ajudar ele na louça. Ah, tá. Tá. Porque na Aí ele mente. usou, dentro do argumento dele, ele usou que ela tinha deixado naquele dia a louça, então se ela poderia voltar lá e ajudá-lo com a louça, Ah, entendi. Tá. né? Ele queria isso mesmo, Esse, então. esse foi, esse foi o argumento que ele usou, né? Esse foi, mas independente do argumento, da forma como ele chegou, se ele trouxe a falta de amor, né? Ele trouxe a falta de amor, o pedido por amor, porque quando você parte do medo, quando você parte das tuas artimanhas, já não aconteceu de vocês pensarem assim, ah, eu vou pedir
isso para o fulano e eu vou pedir dessa forma. Tipo assim, tu manipula a forma como você vai abordar para ver se você conhece. Não, não acontece com vocês isso? Vocês não fazem isso? A gente faz. O ego faz isso. Ele usa as suas experiências passadas, ele usa o que deu certo, o que não deu dentro do entendimento dele, ele usa todo uma arquitetura para manipular a forma como ele vai barganhar algo com alguém para ver se ele vai conseguir ou não. Vendas, e não só nas vendas, nos relacionamentos, tá? O tempo inteiro a gente a gente manipula. Ele só fez isso. Só que quando a gente faz isso, sabe de que ponto a gente parte quando a gente faz isso? Medo. Medo, por quê? Por quê? Porque a gente não sabe que tudo que é nosso está garantido, tudo que é vontade de Deus para nós vai acontecer, e a gente acha aí que nós aqui ainda conseguimos fazer com que, né? Ai, eu vou contar aquela mentirinha para a pessoa não ficar chateada, eu vou contar. A gente acha que a gente precisa disso. É uma inconsciência. A gente acha que a gente precisa manipular as informações, manipular nas relações. É uma inconsciência do que já está garantido para nós, de um fluxo benigno que já flui por nós. Isso é uma queda nossa, é uma queda na vibração, é uma inconsciência, porque a gente faz sem saber. Então, Deus não nos condena por isso, tá, irmãos? Deus não nos castiga por isso. Não Deus. A gente cria um monte de confusão por causa disso. Para nós criamos as nossas próprias amarras por conta disso, mas não é um julgamento de Deus, não é uma punição divina. Deus quer nos liberar disso. Deus quer nos mostrar assim, ó, Camila, tu não precisa disso. Tu tens o amor a teu favor. Tu tens eu trabalhando por ti, tu tens um só aceita. Aceita em que sentido? Vai tirando esse teu ego da frente. Vai tirando essa tua mente que acha que está aí sozinha fazendo as coisas por si só. Aprenda a soltar para mim, aprenda a chegar ao teu ser. E é um aprendizado que a gente vai fazendo de reencontrar a confiança no momento presente, não é isso? Ele quer que a gente reencontre o momento presente com o Espírito Santo para curar as nossas interpretações passadas. Porque a partir do momento que a gente cura as interpretações passadas, a gente vive uma nova experiência. A gente eleva a vibração, a gente expande, a gente começa a confiar, a gente vai soltando isso, esse controle que o ego tem, quer ter, a gente vai soltando. E esse soltar do controle, ele acontece a partir do momento que eu vou fazendo as curas no momento presente com o Espírito Santo, que eu vou me atendo a essas experiências que a gente acabou de contar. Não existe nenhuma situação que venha a você por acaso, todas são enormes oportunidades de cura da mente, da tua mente. Nunca tem a ver com o outro, gente. Quando a tua mente te deixar no outro, estás te iludindo. Nunca tem a ver com o outro, não tem a ver com esse menino, não tem nada a ver com esse menino, com o que ele fez, com o que ele não fez. A situação não tem nada a ver com ele, tem a ver com o que eu ofereci, com o que a Chico ofereceu. Tem a ver com a tua cura da tua mente com o Espírito Santo. Então, quando o ego te deixa no outro, saiba que estás no lugar errado, estás pegando a perspectiva falsa. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre os teus pensamentos, sobre a tua forma de enxergar. Por mais absurda que o ego interprete a situação, como foi essa quando a gente recebeu o ego na hora. Que absurdo! Essa fala mais alta, o ego é essa fala mais alta. Ele é esse primeiro comando. E como que eu escapo desse primeiro comando? Curando. Curando com o Espírito Santo.
porque eu vou olhar finalmente para onde está a injustiça, para onde está a miséria na minha mente, na minha interpretação, no meu filtro. Eu que estou olhando tudo isso. E Jesus deixou tão claro naquele exemplo com os romanos, todo mundo olhando injustiça, todo mundo olhando exploração, e Jesus só querendo amar. E Jesus, posso levar mais 2 quilômetros para vocês? Por livre e espontânea vontade? E Jesus com a mente ali, conectado na vontade de Deus. É nesse lugar que ele quer nos levar, de entendimento do que é o amor, de entendimento do que eu sou. Não nesse lugar onde o ego nos coloca, aonde tudo é condenado, tudo fica distante do amor, porque tudo é posto a júdice, tudo é condicionado, tudo é barganhado. E aí, dentro disso, vamos lá, temos tempo ainda. Ele nos fala do mundo real. É muito interessante esse subcapítulo. Oriento vocês a lerem um dia, peguem ele e se deliciem, porque Jesus fala, né? Eu até postei um trechinho ali no nosso grupo, que foi o primeiro parágrafo, né? Senta-te em quietude e olha para o mundo que vês e dize a ti mesmo: o mundo real não é assim. Não tem edifícios e não tem rua por onde as pessoas andam sozinhas e separadas. Não tem lojas onde as pessoas compram uma lista sem fim de coisas das quais elas não necessitam. Não é iluminado com luz artificial e as noites não caem sobre ele. Não há dia que se ilumine e depois vá se apagando. Não há nenhuma perda. Nada lá deixa de brilhar e brilha para sempre. O mundo que vês tem que ser negado, pois ver isso está te custando um tipo diferente de visão. Tu não podes ver ambos os mundos, pois cada um envolve um modo diferente de ver e depende do que tu aprecias. A negação de um faz com que seja possível ver o outro. Tu realmente não queres o mundo que vês, porque ele te desapontou desde o início dos tempos. As casas que construístes nunca te deram abrigo. As estradas que fizeste nunca te conduziram a lugar nenhum. E nenhuma cidade construída por ti suportou o assalto esmagador do tempo. Nada do que fizeste tem outra marca senão o da morte sobre si mesmo. Não valorizes essas coisas, porque elas são velhas e gastas, e estão prontas para retornar ao pó desde o momento em que as fizeste. Entretanto, o mundo real tem o poder de tocar-te mesmo aqui, porque tu o amas, e o que chamas com amor virá a ti. Estou lendo um trecho. Quando ele fala, é interessante isso, né? Quando ele fala dessa perspectiva do mundo que a gente tem, o que ele está querendo nos levar, aonde ele está querendo nos levar, é no que a gente valoriza, de como a gente enxerga o mundo, gente. O mundo não o mundo não é feito de pessoas andando isoladas e a gente querendo se encontrar nas coisas. Porque é assim que a gente se coloca, a gente quer se encontrar nas coisas, no que está faltando, né? A gente se encontra onde? Ah, o que que eu vou comprar agora? Aonde que eu vou? Né? Porque está faltando, né? Eu parto desse ponto, aonde sempre está faltando algo para mim e eu tenho sempre que conquistar algumas coisas. Então, as coisas são importantes, então a gente compra, a gente se distrai, né? E se ilude nessas experiências externas que o mundo oferece, de prazer, de experiências, enfim, ele nos dá uma visão totalmente distorcida. Então, ele fala: o mundo real não é assim, não tem esse propósito.
de você partir de pontos de falta o tempo inteiro e você se identificar nas coisas, se identificar com um corpo, né? E a tua mente está 99% do tempo preocupada com o teu corpo, com o seu conforto, com o seu divertimento. E aí você acha que você é esse corpo e você vive uma meta isolada para ele, e você se identifica com essa persona, e aí você quer almejar, você quer conquistar, enfim, tudo que o mundo pinta para nós, né, de tão valioso. Esse não é o mundo real. Então, ele quer dizer que essa forma que a mente opera, ela não tem nada a ver com a mente ao qual Deus tem para nós, ao propósito da vida, ao propósito do mundo, né? Ao que ao que precisamos compartilhar uns com os outros, a esse ser unificado, né? A esse Cristo, né, que ama somente e que a resposta do amor está sempre com os irmãos, né? Então, é nesse aspecto que ele fala. Como que eu vou alcançar o mundo real, então? Como que a minha mente sai dessa prisão, desse indivíduo que se sente tão vulnerável e tão necessitado? Porque parece que eu estou numa cadeia, né? Se eu não acordar e sair para trabalhar para pagar minhas contas, eu não vou ter onde morar, não vou ter o que vestir, não vou ter o que comer, não vou ter os meus confortos que eu conheço como sendo os meus lampejos de alegria e felicidade nesse mundo. É as minhas saidinhas, é as minhas comprinhas no shopping. Se eu falo isso para a mãe, ela dá um treco, que o mundo real não tem lojas. Não, não só a mãe, né? Não só a mãe, nós, né? Mas é interessante porque não é que é errado você ir comprar algo, não é isso, né? É o que é primário, o que é o propósito e o que é uma consequência disso. A gente já estudou isso. Não adianta a gente, quem é materialista ou quem vai no shopping é porque é materialista, então não tem espiritualidade. Você não é assim, né? Você não nega nada, você não nega em que sentido você não condena, né? Não importa onde você esteja. Você pode estar num shopping ou você pode estar numa igreja. Não é o lugar, é como a sua mente está, o que você está oferecendo, o que você está valorizando, o que você está querendo em cada momento, qual é a troca, né? Então, o ego tem sim essa perspectiva de agradar o corpo o tempo inteiro. E aí Jesus fala: você está pegando a perspectiva errada da vida. Você está se apoiando no efêmero, é o que ele falou aqui na leitura, no que vai virar pó. Você está 99% do tempo com a mente focada em coisas que não são eternas. Preste atenção, gente. Preste atenção no que a sua mente, o que cada mente, cada um de nós fazendo a nossa parte em perceber aonde o ego nos coloca, porque é importante isso. 99% do tempo, eu digo 99 para não dizer 100, né? Porque a gente está aqui, e quando a gente está aqui é porque a gente quer colocar a alma na mente, né? A gente quer ter a visão da alma, sim. Então, estamos aqui já dando tempo ao Espírito Santo. A gente já está fazendo isso. Mas vamos colocar o nosso dia a dia e depois, quando a gente volta para o nosso cotidiano, se o ego não nos coloca 99% do tempo focado em como a gente vai suprir o corpo com algo, né? Então, obviamente, o ego não quer que a tua alma seja vista. Você não planta nada que é eterno. Ele está o tempo inteiro querendo conquistar, o tempo inteiro querendo ter posse das coisas, reter, né? E Jesus já diz: não juntem tesouros na terra onde as traças corroem.
Junte os tesouros do céu que são eternos. Isso é voto de pobreza? Não, não é voto de pobreza e miséria. Não. Isso simplesmente é viver o que o teu ser nasceu para viver. E isso nunca é miséria, isso é abundância. E tudo que parte daí é abundante. O problema é o nosso foco na miséria, do que acaba, do que vira em nada, do que vira pó. Então, hoje, alcançar o mundo real, esse subcapítulo que a gente traz aqui, é para a gente criar consciência do quão errada é a perspectiva do ego, do nosso ego ao que tem valor, o quão distorcida é. Porque ele quer primeiro que a sua mente foque em tudo que é perecível. Você tem que ter coisas, você tem que agradar de novo, pensar no corpo o tempo inteiro, né? Pensar no que é efêmero, pensar no que não é eterno, porque tudo que é eterno, ele quer que você não olhe, porque esse mundo foi feito para sustentar o que é perecível. Desde o nosso, qualquer parte da matéria é perecível. Nada está a salvo do tempo, não é mesmo? Então a gente está o tempo inteiro se preocupando com a saúde do corpo, com o que o corpo, qual é o prazer que ele vai sentir, qual é o conforto que ele precisa ter. Então a gente está o tempo inteiro ali, percebe? É isso mesmo que ele nos coloca, é essa perspectiva. E a troca e a conexão e as relações, né, que todo o segredo está, né, de eu reconhecer que o meu irmão é eu, que temos uma unicidade, que temos propósitos compartilhados, que trabalhamos para a mesma sintonia, a gente está todo errado nas relações, a gente está com as perspectivas todas distorcidas, né? Por quê? Porque a gente está sempre preocupado com outras coisas, com outras, valorizando outras coisas que o ego nos coloca. Então ele fala o seguinte, só para a gente entender aqui, tá? Só o Espírito Santo sabe do que necessitas. Só o Espírito Santo sabe do que necessitas, pois ele te dará todas as coisas que não bloqueiam o caminho para a luz. E de que mais poderias necessitar? Então, só o Espírito Santo sabe do que necessitas, pois ele te dará todas as coisas que não bloqueiam o caminho para a luz. Porque o ego, ele quer colocar de novo o teu foco em coisas. Ele quer colocar o teu foco em coisas. E muitas vezes a gente passa a vida inteira com esse foco. E quanto mais você dá esse foco, muitas vezes mais você conquista aqui, mais você se distrai. Mais o vazio vai te pegando e te distraindo. Mais. Porque você acha que está ali. E às vezes até você entender e enxergar o propósito, você tarda ainda mais o vazio. Então, só o Espírito Santo sabe do que a gente precisa. Então, ele dá o que você precisa, sabendo que o que não vai te tardar para te chegar onde você precisa chegar, de volta para Deus, a tua mente de volta para a tua essência. Então, ele vai te dar as coisas na tua real necessidade, porque ele sempre vai trabalhar para ti chegar a Cristo, ao teu ser, que é dali que parte tudo. Então, é só uma questão de a gente se conscientizar de quão vãs são as metas que o ego nos coloca. E que esse mundo onde a gente se identifica com coisas, onde a gente se identifica como indivíduos, que têm metas individuais, que queiram alcançar metas individuais, que queiram o tempo inteiro trabalhar para o corpo, para as coisas, são metas vazias, são metas que te levam para a escuridão. Então, a nossa mente não sabe criar outra meta.
a não ser quando começa a entregar ao Espírito Santo e confiar na sua condução. Então, esse quero, 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 os ditames que a tua mente te coloca, ai, eu preciso tal, tal, porque ela vai sempre te colocar para o futuro, ela vai sempre te tirar do agora, ela vai sempre te colocar com perspectiva na frente. Qual vai ser a próxima meta? E parece que eu não sei nem viver se eu não tenho uma meta. Camila, mas a gente não vive dos sonhos? Não, não. O sonho está te colocando o quê? Uma felicidade futura? Não, a tua vida é agora. A tua vida é bem agora. O que Deus tem para ti é onde teus pés estão tocando agora, com o irmão que você tem agora. O amor está disponível para você acessar, receber e compartilhar agora. Você às vezes pode não estar olhando para isso, porque você está querendo realizar um sonho de ganhar alguma coisa, de conquistar aquilo, de cuidado. Essas perspectivas, elas te mostram um mundo irreal. E às vezes, quando a gente acorda, muito tempo aqui passou. Claro, sempre é uma felicidade quando a gente acorda, enfim. Mas às vezes a gente perdeu oportunidades tão maravilhosas de estar tão mais plenos e satisfeitos e presentes, né, enraigados no ser, no que importa, no que tem sentido. E a gente não pode deixar isso. Só achar que a vida é isso, é acordar para comprar e pagar boleto, e fazer viagem e passear e não, e almejar coisas, almejar posições, não é, não é. Esse não é o mundo real. Deixe então as tuas necessidades com ele. Ele as suprirá sem colocar nelas qualquer ênfase. O que vem a ti a partir dele vem com segurança, pois ele garantirá que isso nunca venha a ser um ponto escuro, escondido em tua mente e mantido com o fim de ferir-te. Sob a sua orientação, viajarás sem cargas e caminharás na luz. O Filho de Deus não é um viajante através de mundos exteriores. Olha que lindo isso. O Filho de Deus não é um viajante através de mundos exteriores. Por mais santa que sua percepção venha a ser, nenhum mundo exterior a ele contém a herança que lhe é devida. A experiência nunca é exterior. A nossa vivência nunca é, ela é sempre um toque interior, ela é sempre de dentro para fora. O Filho de Deus, ele nunca vai conseguir achar algo que o supra só satisfazendo os sentidos. Uma vista, um, o conforto. Não é que isso é errado ou isso é pecado, de novo. Só que não é o primordial, não é o primário. O Filho de Deus, ele tem tudo no seu interior. Ele tem tudo o que precisa no seu interior. A nossa experiência para compartilhar uns com os outros, ela é de dentro para fora. Ela é um ponto que eu toco dentro para poder estender para fora. É ali que está minha fonte. É ali que está tudo que me supre. Aí, só para a gente encerrar, eu quero ler esse, só um pouquinho, aqui. Sempre que fores tentado a empreender uma jornada inútil que te conduzirá para longe da luz, lembra-te do que realmente queres e dize: o Espírito Santo me conduz a Cristo. E a que outro lugar iria eu? Que necessidade tenho eu senão a de despertar nele? Que outro lugar tenho necessidade eu de ir senão me reconectar com o meu ser? Se aqui, se esse ego me dá uma realidade totalmente disfuncional,
me traz o medo em perspectiva o tempo inteiro. Então, qual é a outra necessidade que eu tenho aqui no tempo de trabalhar com o Espírito Santo para me reconectar ao que eu sou? Isso é muito sério. Olha quantas metas a gente coloca no nosso dia. Você tem que trabalhar? Tem. Mas como que você tem que trabalhar? Prestando atenção, atenta, atenta nas tuas experiências, porque o Espírito Santo usa o momento presente para a tua cura. Então você está sempre no lugar certo, com a pessoa certa. Você tem que cuidar dos teus filhos, ou você tem que. Tem. Como? Prestando atenção na tua mente, em conexão com o Espírito Santo, sempre olhando para as experiências com os olhos da alma, com o Espírito Santo. O comprometimento é com o teu ser, o teu laço diário. A tua meta não é atingir uma meta numérica. Não, tudo bem, eu posso receber metas. Eu, como vendedor, eu recebo metas. Mas a minha meta mesmo, real, é o meu ser. Eu saio atenta a quem ele me coloca, as experiências que eu estou tendo, o que eu estou oferecendo, o que eu estou pensando. Essa é a minha meta. É Cristo. Esse é o uso do meu tempo. É um processo que ocorre no tempo. Ou eu abraço com Deus esse plano que ele me deu, esse professor que ele me deu, e eu vou, ou eu fico distraído e eu perpetuo o medo ainda mais. A decisão é minha. O que eu estou fazendo com o tempo e o que eu estou fazendo com esse mundo que eu vejo e me apoio tanto nele e que ele me traz tanto medo e insegurança. Se a gente vai olhar o noticiário, tu sai, não, é difícil acordar no outro dia, né? Se a gente depender do que o mundo nos traz de verdade, como é que a gente acorda no outro dia? A verdade, ela tem que estar em outro lugar. O Filho de Deus não criou esse mundo, não, o Filho de Deus não. Deus não criou esse mundo para seu filho. Eu preciso entender qual é o mundo que Deus criou para mim, então. Porque ele está presente agora para mim. Cristo se faz presente agora para você. Agora. Longe do teu passado. Fora da tua interpretação. Fora dos teus julgamentos. Fora das tuas condenações. Essa é uma meta que você precisa abraçar. O mundo real é uma meta que você precisa abraçar. Em mim, olha aqui para a gente encerrar. Em mim, já superaste todas as tentações que te atrasariam. Nós andamos juntos no caminho para a quietude, que é a dádiva de Deus. Dá valor a mim, pois de que necessitas tu, senão dos teus irmãos? Nós restauraremos, olha o que ele fala, que lindo que ele nos traz, nosso irmão. Nós restauraremos para ti a paz da mente que temos que achar juntos. Nós restauraremos para ti a paz da mente que iremos achar juntos, que temos que achar juntos. O Espírito Santo te ensinará a despertar para nós e para ti mesmo. Essa é a única necessidade real a ser preenchida no tempo. Salvar-te do mundo consiste apenas nisso. A minha paz eu te dou. A minha paz eu te dou. Jesus sempre chegava e ele não falava isso? A minha paz vos dou. Ele oferecia aquela mente para todos. Uma mente sem ataque, uma mente sem condenação, uma mente que vivia em paz. E ele diz:
nós restauraremos para ti a paz da mente que temos que achar juntos. Ele vai restaurar ou não vai? Ele tem o teu apoio ou não tem? Temos, tem, né? Se estamos aqui, ele tem nosso apoio. E o nosso dia a dia vai estar cheio, cheio de presença, né, de atenção, de uma meta unificada de encontrar o ser que Deus fez de nós. Vamos lá? Seguimos? Obrigada, meus amores. Que delicioso foi nosso encontro hoje. Amei, amei estarmos juntos aqui. Ah, dona Aline, bom te ver, minha princesa. A Aline chegou! Nossa! Uhum. Tu estava ouvindo a gente, Eu já Aline? estava aqui. Ah, então tá bom, então tá bom. Tá certo, meus lindos. Muito obrigada por mais um encontro santo. E que venham os outros para a gente ir abrindo, abrindo essa cabecinha, né? E quem eu encontrar domingo, vamos Ah, ser... sim! Estaremos juntos, estaremos juntos. Adoro. vai Ah, ser gente! muito bom. Ah, Patrícia! Que pena que não pode, né? Daqui a pouco a parte desce, daqui a pouco a parte desce. É, verdade. Beijo, galera. Uma boa semana para Beijo. todos, Tchau, viu? gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.